Ok, estamos gravando então. Então, depois do estudo das sete trombetas, estamos entre a sexta e a sétima, apesar que eu já comentei a respeito da sétima. Capítulo 10 e capítulo 11 é um interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta. Então, é sobre o tempo do fim. É justamente o tempo que nós estamos vivendo, o fim do tempo do fim. E nós vamos então estudar capítulo 10 hoje, no nosso próximo encontro, capítulo 11, tá? É um momento agora que a gente está chegando no centro do livro de Apocalipse, na parte central e na parte principal, aonde vai começar agora a se revelar a missão da igreja em meio a toda essa angústia e conflito no mundo, tá? Já foi falado o modo da igreja, a radiografia da igreja, as cartas às sete igrejas. Já foi falada a radiografia do mundo, porque é assim que Deus agiu aí no Apocalipse. Então, no capítulo 1 é uma introdução da própria pessoa dele, capítulo 2 e 3 é uma tomografia computadorizada da igreja, capítulo 4 e 5 e 6 é a revelação do que está acontecendo no céu, 4 e 5, né? O culto que está acontecendo no céu. O 6 já é os selos do que está acontecendo aqui na Terra. O 7 é a resposta de quem é que vai sobreviver a todas essas perseguições do tempo do fim, que são os 144 mil. O capítulo 8 e 9 ele volta, porque a profecia, toda vez a profecia é uma característica judaica de profecia, tá? Avança-se na história, retorna um pouquinho para dar mais detalhes sobre aquilo que já foi falado. Então, os sete selos e as sete trombetas são períodos de tempo paralelos que se inicia desde a destruição de Jerusalém ali, desde os primeiros séculos, até o fim dos tempos, até para o nosso futuro, tá? Então, os sete selos e as sete trombetas, elas se complementam e dão detalhes mais da história, tá? Falando do mesmo período, em óticas diferentes, mas do mesmo período. E agora a gente está no interlúdio, como eu disse, entre o sexto e o sétimo selo, que é o capítulo 10 e o capítulo 11. Estamos chegando no centro do livro e o que nós devemos fazer. Qual é o chamado, então? Uma vez que já revelou a situação da igreja, já revelou o que está acontecendo no céu, já revelou como aqui está acontecendo aqui na terra, tá? Esse caldeirão de perseguição. E nós, os 144 mil é aqueles que vão sobreviver, ok, entendemos isso, são os selados, os escolhidos, ok, mas agora o que nós temos que fazer? Quais são as nossas atitudes diante de tudo isso que se apresenta na história? E aí, então, nós vamos chegar nessa conclusão aí do livro, do centro do livro, tá? Que é 10, 11, 12, 13, 14. Então, para a gente entrar no texto bíblico, vamos orar. Senhor eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade e possibilidade de estudarmos a Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, nos purifica, nos santifica. Batiza-nos com Teu Santo Espírito. Livra-nos de todo mal. Manifesta a Tua presença na vida de cada pessoa aqui que está assistindo, ouvindo. Pai, que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. E dá-nos a certeza da salvação em Cristo Jesus, dá-nos discernimento sobre a verdade presente, o momento que estamos vivendo, e coloca em nosso coração o propósito de cumprirmos a tua missão, a tua vontade. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Os capítulos mais complexos de Apocalipse, nós praticamente já estudamos, tá? Principalmente sete trombetas, que é o mais desafiador. Obviamente que o meu vídeo das sete trombetas não foi um vídeo exaustivo e que esgotou todas as nuances das sete trombetas, né? Por conta do nosso tempo, da nossa dinâmica,
A gente poderia ficar 2 meses só nas trombetas, né, conversando. Mas a ideia aqui é a gente trabalhar o livro de Apocalipse e deixar uma boa plataforma, alguns fundamentos, para que você continue os seus estudos, né, sua leitura, meditação dentro do livro. Então, o capítulo 10 fala o seguinte: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou a seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Esse é um capítulo que, tirando a parte, antes que as pessoas me perguntem, né? Que é a respeito do verso 4, a gente já adianta aqui, né? Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então é o seguinte: se João não escreveu por ordem de Deus, não tenta adivinhar. É assim que a Bíblia funciona, tá? Aquilo que ele ouviu dos 7 trovões ficou para ele. A ordem foi: não vai escrever. E isso você vai saber só quando Jesus voltar e perguntar para João o que que ele falou. Aí João vai te falar o que ele falou, tá? Então não adianta querer ficar fazendo especulação daquilo que não está revelado. Se Deus não quis revelar, ponto final, tá? Então já adiantei aí o verso 4 para evitar especulação. O que foi revelado para nós e é o todo suficiente para nossa salvação e para a gente entender que momento estamos na história desse mundo aqui, tá? E o que não foi revelado, o que foi revelado só para o profeta, e Deus falou: "Olha, não escreve", foi revelado só para o profeta. E aqui então, quando fala vi outro anjo forte descendo do céu, note, envolto em nuvem. A gente não precisa nem pegar o resto, tá? Agora, logicamente que quando eu pego a segunda parte do verso 1, com o arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto era como o sol, as pernas como colunas de fogo, obviamente que faz lembrança, tá? Primeiro, ao encontro de Paulo lá no caminho de Damasco, que ele viu lá aquele brilho mais forte que o sol do meio-dia que cegou ele, Jesus, tá? Remete também a Apocalipse capítulo 1, quando João vê o próprio Jesus, ele ouve e ele se vira e vê e faz essa descrição.
No capítulo 4, quando ele olha para o trono lá no céu, quando João é arrebatado ao céu e vê o Cordeiro sentado no trono, ele vê justamente o arco-íris por cima da cabeça dele. O arco-íris é dilúvio, certo? Então, note que o fato de estar aqui com o arco-íris por cima da cabeça, o rosto era como o sol, as pernas como colunas de fogo, mostra o Cristo, Jesus Cristo glorificado, está firme em sua aliança e os eventos do Apocalipse é tudo global. Global, norte, sul, leste, oeste do mundo todo, tá? Olha como é que termina, né? Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então não é algo local, não é só o Império Romano, não é só o período de João, é um movimento global que aconteceria porque o juízo será global, assim como foi lá no dilúvio, um juízo global. Então já traz toda essa carga de imagem através do verso 1. Mas o termo também envolto em nuvem, esse é um termo muito importante que você precisa entender e compreender aqui. Veja, vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem. Então vamos lá. Vamos pegar esse termo envolto em nuvem para você entender lá em Daniel, capítulo 7, que é um capítulo que nós já estudamos, né? Nossa segunda temporada aí, que houve ano passado, quando diz aqui no verso 13: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Então veja, quando usa-se o termo já no verso 1 de Apocalipse 10, que esse anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, já é uma terminologia aqui técnica que é a respeito do Messias se aproximando em uma nova função, em uma nova fase do seu ministério sumo sacerdotal. Que essa fase aqui, ligada a Daniel capítulo 7, é a fase do juízo investigativo, do juízo pré-advento. Antes do advento, ele já começa a julgar as nações. Afinal de contas, o povo de Deus vai ser selado no capítulo 7, antes da volta dele. Então, quando ele voltar, né? Não danifiqueis a terra, nem os mares, e nem árvore alguma, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, há um juízo pré-advento acontecendo para que o povo de Deus seja selado na fronte e o povo da besta, os adoradores da besta e da sua imagem, que recebem a sua marca na fronte ou na mão, que é algo que a gente vai conversar para o futuro aí, tá? Próximo. Então veja, envolto em nuvem é um termo onde fala que esse anjo ele já está entrando no período do juízo e já faz um vínculo direto a Daniel capítulo 7, verso 13. Essa questão da nuvem, tá? Veja, isso é muito utilizado na Bíblia, não só em Daniel, tá? Atos capítulo 1, verso 9, fala que Jesus foi assunto entre as nuvens. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Apocalipse 14, verso 14. Salmos 104, verso 3. 1 Tessalonicenses 4, verso 17, né? Que ele vem entre as nuvens e nós iremos ao encontro dele nos ares, nas nuvens, tá? Então, tudo isso demonstra fases do juízo, desde o momento que ele sobe, desde o momento que ele exerce agora o juízo investigativo, pré-advento, até a manifestação dele na volta e a aniquilação dos ímpios no final. Tudo isso é falado só com esse termo, envolto em nuvem, tá? Por que é chamado de anjo?
se é Jesus? Bom, no grande conflito entre o bem e o mal, Jesus ele vai aparecer sempre na pessoa de Miguel, que as pessoas erradamente falam que Miguel é um anjo. Não, Miguel é Jesus Cristo. Miguel, a palavra Miguel, Micael, que é Miguel, né? El é a abreviação de Deus, El Shaddai, né? O Deus Todo-Poderoso. Então, Elohim é os deuses, né? Deuses no plural, tá? Elohim, que é Deus. Então, esse El é uma abreviação. Miguel, a palavra mig no hebraico significa, é uma pergunta. Quem é? Quem é igual? E aí o El, Deus. Quem é igual a Deus? E por que que Jesus, ele sempre se apresenta nesses momentos cruciais onde ele vai afrontar Satanás? Por que que ele sempre se apresenta como Miguel? Porque é momento de juízo, é momento onde ele vai determinar as coisas, é momento onde ele vai colocar Satanás no lugarzinho dele, porque Satanás tem por objetivo ser igual a Deus, quer receber adoração como se fosse Deus. Então ele se apresenta já como Miguel, e aí coloca Satanás no lugar dele, tá? Então, é por isso que ele se apresenta nessa figura aí de anjo, tá? Um anjo forte descendo do céu, tá? Lembre-se que a encarnação de Jesus, ela é algo definitivo, tá? Ele se encarnou, ele morreu na cruz, ressuscitou em carne e osso, está em carne e osso, glorificado no céu. E quando nós ressuscitarmos ou formos transformados, quando Jesus aparecer, a Bíblia diz que num abrir e fechar de olhos seremos transformados. E Jesus falou que nós seremos como os anjos, ou seja, nós iremos repovoar o céu. Satanás e os seus anjos foram expulsos do céu e nós iremos tomar o lugar deles, nós receberemos o lugar deles. Tá? Repovoaremos, Deus repovoará o céu, que ficou 33% vazio, que uma terça parte foi expulsa, né? Então, e vai ser maior do que 33%, tá? Porque no final da sua obra, ele olhará o resultado e ficará satisfeito. Isaías 53, tá? Então, por isso que é apresentado aí como o anjo, né? Que é tudo envolto na mensagem, ele é o mensageiro, ele é a própria mensagem também, né? Anjo. Lembra-se que no livro de Apocalipse, a própria igreja, os líderes da igreja são chamados de anjos também. Então, dentro do livro de Apocalipse, anjo não é só o ser celestial, é aquele que tem a mensagem, aquele que prega a mensagem. A igreja também, os líderes da igreja são chamados de anjos, Apocalipse 1 aí. E aí ele fala o seguinte: e tinha na mão um livrinho aberto, verso 2. Essa terminologia no grego, tinha um livrinho aberto, no grego, há uma ênfase aqui. João escolhe um modo de escrever aqui o verbo aberto, um livrinho aberto. Ele dá essa ênfase na questão que esse livro agora está aberto, porque antes estava fechado, mas agora está aberto, tá? Então dá a atenção até no modo como ele escreve, chama a atenção do leitor justamente para esse livrinho, para você ficar curioso, que livrinho é esse, né, que agora está aberto? Esse livrinho é o protagonista da história, no fundo, no fundo. É o ponto principal da história, é o livrinho. E aí, então, vai se dar dicas de que livrinho é esse. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que vi
em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Então, veja, aqui há dicas, tá? E preste atenção no texto, no detalhe do texto. Então, esse anjo, ele, logo depois do livrinho aberto, no verso 2, diz: pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Aí João faz uma digressão sobre o que ele falou, os sete trovões, e aí ele ia escrever e ele recebe uma ordem para não escrever o que ele acabou de ouvir, tá? E aí volta de novo na mesma cena, depois dessa digressão, volta de novo e fala assim, ó, no verso 5: Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. E aí, jurou o quê? Qual é a autoridade de Jesus aqui? Já não haverá demora. Então eu quero destacar aqui para você essa cena, tá? Preste bem atenção nela e imagina aí na sua cabeça. Então esse anjo poderoso, que é Jesus Cristo, tá? Anjo muito forte, que é Jesus Cristo. Ele coloca o pé sobre a terra e sobre o mar. Lembre-se que em Apocalipse 13, que a gente vai chegar lá, vai ter a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. A sequência é o inverso do que eu falei, tá? A primeira besta do mar e a besta que emerge da terra. Ou seja, desde o Apocalipse 10, agora o acontecimento é global, tá? É global porque reafirma-se aqui a ideia de que o arco-íris está por cima da cabeça dele. Toda linguagem é de criação e recriação. Criação, juízo, recriação. Você precisa sempre lembrar uma coisa, nunca se esqueça disso na tua vida, tá? O juízo de Deus não é para condenação e para morte. Nunca foi, nunca foi, nunca será. O juízo de Deus é para gerar vida, novos céus e nova terra, tá? O novo Éden, a nova Jerusalém. Juízo de Deus é para gerar vida. Nunca se esqueça disso, porque eu sei, obviamente, porque a gente lida com o povo já há um tempinho aí, né? 2 décadas. Então, a gente lida com o povo, dando estudo bíblico, ministrando a Bíblia para as pessoas, e é notório que 99,9% das pessoas, quando ouvem falar de juízo, elas linkam por causa de Hollywood e por causa de falsos profetas aí, pregadores, vinculam a questão do juízo à destruição, à morte, tá? E juízo na Bíblia tem a ver com vida, tem a ver com novos céus e nova terra, tem a ver com vida eterna, tá? Lembre-se sempre disso. Então, quando ele fala do arco-íris, quando é que o arco-íris surgiu? O arco-íris surgiu depois de uma destruição global, que houve o dilúvio, mas Jesus falou o que para Noé? Vou colocar um sinal no céu para que você saiba que de água você não morre. E ninguém vai morrer de água, porque eu estou estabelecendo uma nova aliança. Eu estou estabelecendo uma aliança contigo, estou ratificando a minha aliança que foi feita lá no Éden. Porque Adão e Eva, quando comeram do fruto, eram para ter sido fulminados, mas não foram, tá? Eles não foram fulminados. Então, o juízo foi estabelecido sobre a serpente. Note lá, Gênesis capítulo 3. Estou fazendo outra digressão aqui no capítulo, né? Mas se você ler lá Gênesis capítulo 3, não há emissão de juízo sobre Adão e Eva. O juízo que Deus emite sobre eles é vida. Há uma emissão de juízo lá, sim, tá? Mas é para a vida. Qual é o juízo que Eva recebeu? Olha, a partir de hoje, Eva,
com dores de parto terás filhos. Vida, vida. Qual é o juízo sobre Adão? Olha, do suor do teu rosto comerás do teu pão. Vida. Comida gera vida. Então, pastor, mas tem a dor do parto, é lógico, o pecado tem consequência. Mas compara uma coisa, a ordem foi, se você comer esse fruto, você vai morrer. Então, a ordem deveria ser morte. Mas ele vem com a proposta do quê? De vida. Olha, daqui em diante, pela escolha de vocês, não vai ser fácil, mas eu estou propondo a vida para vocês. Você vai gerar vida e ele vai gerar o pão, que preserva a vida, tá? Só que até ele estabelecer essa emissão ali de juízo que gerou vida, isso é verso 16 e verso 17, tá? De Gênesis 3. No verso 15, alguém teve que morrer, o Messias. Olha, serpente, vai chegar o dia que o descendente dessa mulher ferirá a tua cabeça, mas você vai ferir o calcanhar dele. Então, o arco-íris também tem essa ideia, tá? Porque o arco, quando você vê um arco-íris, hoje lá no céu, pensa num arco de guerra, porque é esse o sentido, tá? É um arco de guerra. O arco está apontado quando você vê o arco-íris. Me responda aí no chat aí alguém. Quando você vê o arco-íris, pensando num arco de guerra, o arco está apontado para o céu ou para a terra? A Elaine escreveu terra, a Alexandre escreveu céu. É isso mesmo, é para o céu. O arco-íris, ó. Lembre-se que a flecha, ela fica em direção à abóboda do arco, né? Então a flecha, ela vai em direção ao céu. Ou seja, nós temos vida, a garantia de vida é porque aquele que está lá no céu morreu. O Cordeiro de Deus que morreu desde a fundação do mundo. Então você só tem vida porque ele morreu. Nós só temos vida porque ele morreu. Então, Gênesis 3,15 fala da morte do Messias, para que Gênesis 16 e 17 possa acontecer. Então, ainda que a nossa vida seja cheia de angústias e provações, pelo menos a gente tem vida, graças ao Messias, porque não era nem para ter isso. Então, ele morreu em nosso lugar e ele gera vida. Então é assim que ele se apresenta nesse capítulo 10, já no verso 1. Eu estou aqui e a minha aliança, ela é eterna. Ela não muda. Assim como foi no Éden, assim como é no dilúvio, foi no dilúvio, assim também é para mim, para convosco, né, nesse dia. Então, ele se apresenta como um arco-íris. Ele morreu por nós. E isso que nos traz vida. E esse anjo, então, é algo global, assim como o dilúvio foi global, tá? E note, então, como é que ele usa, no verso 6, a questão do juramento. Jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Veja, é uma evocação direta aqui do quarto mandamento de Deus, que se tornará central na última fase do grande conflito, que a gente vai entrar lá quando a gente falar de Apocalipse 13 e Apocalipse 14, a gente vai falar em mais detalhes aqui. Então, veja, é linguagem de criação, é linguagem de nova criação. Então, lembre-se sempre que juízo de Deus, lógico, está no contexto de morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o juízo de Deus é o que vem resolver o problema da morte, o problema do pecado. E para resolver o problema da morte e do pecado, primeira coisa, o justo tem que morrer. E ele já morreu. O Messias morreu. Agora ele está com o arco-íris por cima da cabeça dele, e ele é esse anjo poderoso que toda autoridade foi dada para ele nos céus e na terra, quando ele ressuscitou e venceu a morte. E aí nos dá possibilidade de novo céu e nova terra de vida. Isso é juízo. Juízo de Deus é vida em meio à morte.
ao custo da própria vida dele, do sacrifício dele. E agora, então, ele evoca a característica principal de um novo céu e nova terra, do Criador, que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Olha como se conecta, né? Para você identificar que livrinho é esse que foi aberto. Que livrinho foi esse que foi aberto? Então, a linguagem fala ali que o anjo forte vem em nuvem. E eu já citei para você Daniel capítulo 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Tá? E aí fala que ele fez um juramento com aquele, fez o juramento, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. E aí, Daniel, capítulo 8, verso 14, diz o seguinte: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, vindicado, entrará em juízo, Nitzdak, tá? Então, veja que não falou até 2.300 dias, um anjo conversando com o outro. Ele usou nomenclatura do quê? De criação. Ele me disse até 2.300 tardes e manhãs. Gênesis capítulo 1. Linguagem de criação. Porque juízo é vida, juízo é restauração, juízo é recriação. É vencer a morte e criar novas todas as coisas, tá? Então, linguagem de criação. E aí, então, nós já percebemos que há um íntimo relacionamento entre Apocalipse 10 e o livro de Daniel. E aí, veja o verso 12, capítulo 12, melhor dizendo, tá? Neste tempo se levantará Miguel. Então, lá é o anjo forte que desce, que aparece, é Jesus Cristo como anjo forte. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Então veja, nós estamos entre a sexta e a sétima trombeta. Há um tempo de angústia, o qual nunca se levantou na história da humanidade. Mas nesse tempo vai se levantar Miguel. Miguel vai se revelar. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então perceba que o verso 2 deixa bem claro que é uma situação de tempo de fim, da volta de Jesus, tá? E aí diz assim: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre eternamente. Então o verso 3 é central. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre eternamente. Se você não assistiu a nossa segunda temporada, que foi sobre o livro de Daniel, assista, principalmente o último estudo, quando eu trato dessa questão da sabedoria dentro do livro de Daniel, que é o principal tema. A palavra sabedoria aparece em todos os capítulos, os 12 capítulos de Daniel aparece a palavra sabedoria. Então, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre eternamente. Veja como é sempre linguagem de criação, firmamento, estrelas, vai manifestar luz. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. E aqui então a gente já vê que livrinho é esse que está na mão do anjo. E o anjo, que é o próprio Jesus, está entregando para João o livro de Daniel. Só que aqui, 600 anos antes de Cristo, quando Daniel escreveu o livro, foi dada uma ordem
Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Até quando? Até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, Jesus Cristo aqui, tá? Então um anjo diz para Jesus Cristo, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: Meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. E nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício for tirado, ou seja, depois do tempo que o sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então, aqui, obviamente, que eu não vou trabalhar isso aqui hoje, tá? Essa questão de um tempo, dois tempos, metade de um tempo, 1290 dias, 1335 dias, que é 1260 anos, 1290 anos, 1335 anos, tá? Que é tudo um tempo dentro do outro, tá? 1260, mais 30 anos dá 1290, mais ali 45 anos dá 1335 anos, tá? Tá tudo interligado um ao outro aí, tá? Ah, então, isso aqui está lá na sessão, na temporada 2, livro de Daniel, assista lá para você entender. Perceba aqui que esse anjo ele também levanta a mão, esse anjo está com os pés ali à margem do rio, que é Jesus Cristo. Esse anjo também, ele faz um juramento, só que o juramento que ele faz com esse livro selado na mão, é o juramento dizendo que isso será depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Então, há um tempo de demora ali, um tempo de espera, o qual Daniel não entendeu. Agora, quando lá em Apocalipse, capítulo 10, verso 6, há uma diferença. Primeiro, no verso 2, Apocalipse 10, verso 2, diz que ele tinha na mão um livro aberto. Lá em Daniel é dada uma ordem para ele selar, selar o livro. Sela o livro, porque é para o tempo do fim, Daniel. Não é para o seu tempo. Você escreveu e você não vai entender, porque não é para os seus dias. É lá para o tempo do fim. E então ele vira e fala: Olha, receba esse livro aberto, agora está aberto, entrega para o João, entrega esse livro aberto na mão de João, tá? E aí, quando ele faz o juramento, versos 5 e 6, então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora.
já não haverá demora, tá? Lembrando que João, qual é o período cronológico que João está nessa visão? Ele está entre a sexta e a sétima praga. Então, João não está lá no. Desculpe, sexta e sétima trombeta, não praga, tá? Confundi aqui. Ele está entre a sexta e a sétima trombeta, que no período histórico vai se dar ali depois de 1800, na verdade, 1844, tá? Que é o final dos 2.300 anos, que também 1.260 anos, o final é em 1798, quando o Papa Pio VI, ele é preso por Napoleão Bonaparte, tá? Então, João, ele está vivenciando essa cena no período profético entre a sexta e a sétima trombeta. E aí ele recebe um livrinho que agora está aberto. Só que acontece uma coisa com esse livrinho. Quando ele toma esse livro, ele vivencia. Olha, era comum o profeta vivenciar a profecia, né? Isaías andou pelado. Se você pega lá o livro de Isaías, tem uma ordem lá de Deus: olha, você vai andar nu, pregando para essas pessoas aí que elas estão nuas. É uma vergonha o que eles estão fazendo. Ezequiel, ele deitou por um dos lados dele e ficou ali, deitado, representando o tempo de anos que o povo iria passar ali em cativeiro babilônico. Oséias foi mandado: olha, você vai casar com uma mulher que tem espírito de adúltera. Você vai casar com uma mulher que vai adulterar contra você. Então, para você, e você vai ter filhos de adultério. Então, veja, Oséias vivenciou a profecia. É a mesma coisa, porque o Deus é o mesmo, tá? Então, o que que acontece? João acontece aqui com ele, de fato, dentro da profecia, ele transcreve o que acontece com ele, já profetizando o que aconteceria no século XIX, que é o tempo entre a sexta e a sétima trombeta. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o. Certamente será amargo o teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Obviamente, algumas pessoas falam assim: ah, pastor, mas aqui ele está replicando Ezequiel capítulo 3, Jeremias capítulo 15, verso 16 também, que come, né? Fala dessa ideia de comer a profecia. Veja, os profetas, gente, eles descreviam tudo aquilo que eles vivenciavam baseado na realidade deles. E João, ele era um estudioso da Bíblia, ele era o apóstolo, ele pregava. Então é comum se utilizar de figuras do Antigo Testamento com a profecia. Isso não quer dizer que ela é do tempo de Ezequiel. Quer dizer que ele está pegando uma figura de linguagem, um acontecimento até profético ali, que houve no tempo de Ezequiel, e ele está replicando essa imagem, mas com um propósito aqui, no sentido do contexto da revelação aqui nesse momento, tá? É como, por exemplo, Mateus usou uma frase quando fala que Jesus foi para o Egito e do Egito ele foi chamado e ele voltou. Mateus fala assim, ó, para que se cumprisse as escrituras que disse: do Egito chamei meu filho. Só que quando você vai pegar essa profecia no Antigo Testamento, que se não me falha a memória é Ageu ou Oséias, veja, quando ele cita isso, do Egito chamei meu filho, quando você vai lá no profeta Oséias, ele está relembrando historicamente a saída do povo do Egito
quando Deus o chamou, lá em Êxodo. Mas Mateus, por ser inspirado pelo Espírito Santo, isso se chama na teologia, gente, sensus plenior. O que que é sensus plenior? É quando um profeta inspirado pega um texto bíblico do Antigo Testamento, escreve ele novamente, dando um significado mais amplo à ideia do texto, um senso mais pleno. Cuidado, só a Bíblia pode fazer isso, porque a Bíblia tem os seus profetas, mas todos sob inspiração do Espírito Santo. Então o autor é um só, o Espírito Santo. Então, ele pode, você não, tá? Então, você não pode pegar um verso bíblico lá do Antigo Testamento, subir no púlpito da igreja amanhã, ou no domingo, ou qualquer outro dia da semana, abrir, pegar um verso, que é o que muita gente faz, né? Pega um verso lá do Antigo Testamento e manda bala lá no discurso, dando um significado que o verso não tinha nada a ver. Você não é inspirado, a Bíblia já está fechada, tem 66 livros, tá? E você não tem autoridade de Deus para você querer dar novos significados ao texto, porque Deus não permite, a palavra dele já é suficiente para salvação. Agora, o profeta João escrevendo, ele pode fazer isso, tá? E ele está fazendo isso. Ele está pegando algo. O livro é o livro de Daniel, por todas essas características aqui. Porque o livro de Daniel, o livrinho, ele está selado lá no tempo de Daniel, fala que ele vai ser aberto somente lá no tempo do fim, depois dos 1260 anos, tá? Um tempo, dois tempos, metade de um tempo, até lá estará fechado, e fala que bem-aventurado é aquele que chega até 1290 e até 1335 dias. Por que é bem-aventurado? Porque vai viver justamente esse momento que João está vendo profeticamente lá no futuro acontecer, tá? Então, o João está recebendo o livro de Daniel, mas lá foi jurado que seria somente depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Agora, aqui, quando João está recebendo, por ele estar entre a sexta e a sétima trombeta, a promessa é: já não haverá demora. Final do verso 6. Ele recebe o livro aberto e a promessa é: já não haverá demora. Então, nós estamos vivendo nesse período, não tem demora. Depois do século XIX, não há mais nenhuma profecia de tempo. Presta bem atenção nessa frase que eu estou falando para você, porque tem gente que está querendo estabelecer tempo aí. Depois dos 1260 anos, depois das 2300 tardes e manhãs, dos 2300 anos, não tem mais nenhuma profecia de tempo. Presta bem atenção nisso que eu estou falando, porque é importante. Porque tem um monte de gente que prega que quando o anticristo tomar o poder, ele ficará durante 42 meses governando o mundo na grande tribulação. Falam da metade da semana final de Daniel 9 lá, a metade final da semana que virá somente depois que a igreja for arrebatada. Então, essas pessoas estão pregando a respeito de tempo e a Bíblia é bem clara, não tem nenhum período de tempo demarcado depois do século XIX. Não há período de tempo e nem haverá, tá? Então, qualquer pessoa que pregue a respeito de tempo, ele está inventando. Deixo bem claro aqui, está inventando, porque não há nenhuma profecia a respeito de tempo depois das 2300 tardes e manhãs que se findou no cálculo profético em 1844, tá? Dúvidas? Assistam lá
temporada 2, Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 12, para você entender melhor esses cálculos aqui, tá? Eu estou falando as datas direto aqui. Então, é o livro de Daniel. Por todo o paralelo bíblico, veja que eu não estou inventando da minha cabeça. Todo o paralelo bíblico, até da imagem, Daniel capítulo 12 e Apocalipse capítulo 10. Eles se entrelaçam e, logicamente, lembra que eu falei no começo? A profecia judaica, o estilo de profecia bíblica judaica cristã, é sempre eu falo a história, eu recuo um pouquinho, eu conto a mesma história com mais detalhes. 7 selos, 7 trombetas. Daniel capítulo 12 e Apocalipse capítulo 10. É a mesma ideia. Eu repito a visão e eu enxerto mais informação na mesma visão, mais detalhado para ficar cada vez mais claro. E então, voltando aqui, eu estava falando de sensus plenior. João, ele se utiliza sim de Ezequiel capítulo 3, que é a mesma figura de linguagem, tá? Lá também estava falando de juízo, mas para o tempo da Babilônia. Agora vai falar de juízo, mas para o quê? O povo de toda a terra. Então, lá em Ezequiel capítulo 3, eu vou ler lá, porque eu estou falando muito de Ezequiel 3, né? Então, vamos ver lá do livrinho. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo. Vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo, e me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como mel. Disse-me ainda: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel, nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Então, note que o livro é muito gostoso, porque a palavra de Deus é boa, é vida. Só que quando a gente fala para o povo não ouve. Então, ele se torna amargo, né? E aí, então, João, ele devora o livro, é doce na boca. A diferença é que Ezequiel, ele recebe o amargor por causa que as pessoas não vão ouvir. E note a diferença também. Lembra que eu falei de sensus plenior? Então, eu pego a mesma figura de linguagem, eu utilizo ela, só que eu dou um sentido mais amplo a ela. Ezequiel come o livro e ele não sente amargo no ventre. Ao contrário, o ventre dele fica forrado da palavra e é doce. É duro porque as pessoas não ouvem. Deus já avisa o resultado da pregação dele. Você vai falar com o povo de Israel e eles não vão te ouvir, tá? Aqui há um acréscimo do sensus plenior. É a mesma figura, mas com algumas diferenças. Lá para Ezequiel foi só doce. Ele não sentiu o amargo. Ele só foi avisado que as pessoas não iriam ouvir. Aqui, João come, é doce na boca e fica amargo dentro do próprio ventre dele. Ou seja, é um erro de interpretação histórico que ocorreu. Em 1844, houve um grande avivamento norte-americano, que é o avivamento norte-americano, que a gente chama de Millerita, porque foi liderado por William Miller, ou Guilherme Miller, na versão em português. William Miller era de origem batista, mas isso não interessa, porque esse movimento que aconteceu nos Estados Unidos da América, no século XIX,
ele foi um movimento interdenominacional. O que que isso significa? Foram pessoas oriundas de várias denominações cristãs, tá? Aqui, Pedro Manuel Lacunza, quando eu falo aqui, América Latina, um padre, Pedro Manuel Lacunza, um padre que ele entrou até para a Reforma Protestante até. No judaísmo aconteceu o avivamento, no islamismo também aconteceu esse estudo profético do livro de Daniel, e as pessoas criaram uma expectativa sobre a manifestação do Messias, ou para o islâmico, a manifestação de Mahdi, para o judeu, a manifestação do Messias, e para o povo cristão, a volta de Jesus Cristo. Isso foi tudo no século XIX ali, tá? Isso causou um avivamento espiritual nas pessoas que foi doce na boca, mas quando passou o período, se tornou amargo, muito amargo. E aí o que que aconteceu? Veja, lá em Ezequiel, fala assim: você não vai profetizar, você não vai pregar a povos de outras línguas, de línguas que você não conhece. Você vai falar só para a casa de Israel, para mais ninguém. Aqui, o sensus plenior é a mesma figura de linguagem lá do Antigo Testamento, mas com um senso maior, uma dimensão maior. Por quê? Porque diz assim: então me disseram, verso 11, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, se extrapola, tá? Vai longe o sensus plenior. Então, apesar de citar Ezequiel 3, não se detém lá e não se pode falar que, não, isso aqui está fazendo referência a Ezequiel, lá 3, que aconteceu lá no período babilônico, 600 anos antes de Cristo, tal. Não, o sensus plenior mostra que agora deve ser pregado para todas as pessoas. E o que é mais importante para mim e para você? Porque nós vivemos pós isso aqui. O desapontamento já aconteceu, tá? O desapontamento, quando Jesus Cristo não voltou no século XIX, onde as pessoas pensavam que ele iria voltar ali, esse amargo do livro de Daniel, quando estudaram o livro de Daniel, veja, se você pesquisar, você vai ver que há até uma maldição no meio judaico para todo judeu que estuda Daniel capítulo 9. Há uma maldição rabínica para não estudar, por causa desse desapontamento histórico que houve no meio judaico também, tá? Então, ficou amargo. Mas qual é a missão para mim e para você? O que que Deus ordena? Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O essencial para mim e para você, que vivemos e somos uma geração extremamente privilegiada, porque nós somos a geração que temos toda a possibilidade, condições, informações, conteúdo para entendermos de maneira plena as profecias bíblicas. Nós somos a geração que nascemos pós-desapontamento, pós essa geração que ficou amargo a mensagem e que foi um baita de um teste de fé que eles passaram, uma aprovação absurda, uma sacudidura absurda. Nós somos privilegiados porque nós nascemos. Depois de tudo isso, nós temos conteúdo disponível, o livro está aberto, ele não está selado, e a nós cabe, portanto, profetizar, pregar, anunciar a palavra de Deus a todas as pessoas, a todas as pessoas. E por isso que lá no nosso grupo lá de WhatsApp, eu coloquei lá 3 perguntas cruciais lá. E por isso que eram perguntas de suma importância, para você fazer uma profunda reflexão.
A quantas pessoas eu apresentei a mensagem do Evangelho de salvação, porque juízo é vida, é salvação. A quantas pessoas eu preguei o Evangelho da salvação o ano passado? Quantas pessoas se tornaram discípulas de Jesus Cristo? Quantas pessoas se batizaram pelo meu testemunho? Para quantas pessoas eu estou pregando hoje? Hoje, atualmente, dando estudo bíblico, ensinando a Bíblia? Estou eu fazendo parte desse movimento profético, desse movimento de profetizar, de anunciar a toda tribo, povo, língua e nação a mensagem de salvação de Jesus Cristo? Estou eu comprometido com isso ou eu estou vivendo para mim mesmo? Então, o apelo que eu faço a você é que nós estamos vivendo no fim do tempo do fim. Já não haverá demora, ele fala. Já não haverá demora. É a promessa dele. Já não haverá demora. É necessário, é uma necessidade. É necessário que você pregue a todo tribo, povo, língua, nação, até reis, governadores, governantes. É necessário, é uma necessidade a pregação. Nós temos que anunciar. As pessoas sempre me perguntam, pastor, você acha que Jesus está muito próximo de voltar? Mas quando eu olho para o mundo, eu tenho uma sensação que Jesus Cristo vai voltar amanhã. Mas quando eu olho para a igreja, parece que ele vai voltar daqui 1000 anos. Quando as pessoas me perguntam, pastor, o que você acha? Qual é o tempo que nós estamos vivendo? A minha resposta é essa, porque ela não mudou. Quando eu olho para o mundo, a sensação que eu tenho é que Jesus vai voltar amanhã, semana que vem. Quando eu olho para a igreja, a sensação que eu tenho é que ele vai levar 1000 anos para voltar. Você tem a noção da urgência da pregação? Ou você está criando ansiedade na tua cabeça somente a respeito da volta de Jesus, baseado em notícias? Então, baseado nas notícias, eu crio uma ansiedade a respeito da volta de Jesus. Nossa, que bom! Você está criando uma cultura que a gente chama cultura da parousia, cultura da volta de Jesus. Que bom que você está lendo notícia, vendo na perspectiva da volta de Jesus, e tudo te chama atenção para isso. Mas minha pergunta é: qual está sendo a sua resposta a isso? Porque não adianta eu ficar olhando as notícias e a cada notícia que surge, a cada evento geopolítico que surge nesse mundo, eu ficar todo afoito falando que Jesus Cristo está próximo a voltar e eu não estou pregando o evangelho para ninguém. Eu não estou levando a mensagem de salvação para ninguém. Sinto muito, mas isso é um caráter e personalidade dos próprios judeus do primeiro século, que viam as coisas acontecerem, mas no fundo, estava só preocupado com a nação deles. E quando Jesus Cristo veio de fato, eles o crucificaram. Cuidado, talvez você esteja alimentando um aspecto religioso tão forte com relação ao futuro e esquecendo tanto do presente e da missão de Deus, que o seu presente está se tornando somente uma preservação para o futuro, uma autopreservação, eu digo, para o futuro da volta dele. Mas essa sua autopreservação está levando você a um isolacionismo tão grande quanto os judeus do primeiro século. E talvez você, então, no tempo do fim, ao ver um movimento de avivamento, de pregação do evangelho e de levar a mensagem do evangelho para as pessoas, talvez você vai começar a acusá-los, persegui-los, como os judeus perseguiram. Então, não é que eu estou falando para você não tirar a perspectiva da volta de Jesus na sua vida. Nós temos que ter. Essa é a nossa maior esperança. Perdendo isso, não vale nem a pena viver. Mas o que importa aqui é o que eu estou fazendo com essa verdade. Ok, eu recebi a verdade. Eu entendo que ele está próximo a voltar. Eu entendo que ele está no fim do tempo do fim. Mas qual está sendo a minha reação quando eu como esse livrinho que está doce na minha boca e até doce no meu ventre, né? Porque agora não fica amargo, né? Então está doce na minha boca e fica doce no meu ventre.
Mas e qual está sendo a minha reação diante disso? Estou estudando, vendo notícias e estudando profecias só para o meu conhecimento? Para eu ficar postando figurinha no Instagram? Para eu postar vídeo no YouTube e no Telegram falando que Jesus Cristo está chegando, mas eu não apresento a mensagem de salvação para as pessoas, que é o próprio Cristo? Então é necessário que você anuncie para todas as pessoas o quê? Que Jesus vai voltar e vai destruir todo esse mundo? Não. A mensagem a ser pregada é a mensagem do Evangelho eterno, que vai estar lá em Apocalipse 14. A mensagem a ser pregada é a mensagem de salvação, da justificação pela fé, da salvação pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A mensagem de um Cristo morto, crucificado por causa dos nossos pecados e ressurreto, onde a aliança dele é eterna, onde ele está sentado no trono dele e ele está sim manifestando juízos e julgamentos, mas juízos e julgamentos não é para condenação. Juízos e julgamentos é para transformação do caráter, para substituição do caráter, para nova vida em um novo céu, em uma nova terra. Essa é a mensagem. Está você pregando? Está você anunciando? O que você tem feito? Eu espero então que Apocalipse capítulo 10 esteja claro para você, que você tenha entendido os vínculos textuais entre Apocalipse 10 e Daniel capítulo 12, principalmente, mostrando que aquele livro, naquela época, estava fechado e que somente depois de 1260 anos ele estaria aberto. E João, então, agora recebe esse livro aberto, onde as pessoas estudam, o saber se multiplica, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, brilharão no céu para sempre, eternamente. O objetivo é sempre pregar, anunciar que o nosso Deus é um Deus que nos ama, que pode e quer nos salvar, que morreu por nós e que está como nosso defensor, o Senhor dos Exércitos. E nós somos o exército dele, né? Para pregar, sendo que ele é o Senhor dos exércitos. E nós somos o exército do Senhor. Então, tome para si a consciência e a responsabilidade que temos de pregarmos a palavra para as pessoas. E que Deus abençoe e Deus guarde todos nós.